Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco neste dia. Para a nossa reflexão desta manhã, louvem a grandeza do nosso Deus. Quem disse essas palavras? Bom, louvar a grandeza do nosso Deus, esse chamamento, diversos homens e mulheres de Deus nas Escrituras fizeram um convite, um apelo como este em vários contextos, mas o qual estaremos refletindo nesta manhã, ainda em Deuteronômio, no capítulo 32, versos 1 a 4, é o texto em que vamos ler nesta manhã. E então, quem disse estas palavras, quem fez esse convite foi Moisés, o servo do Senhor, o profeta do Senhor, aquele com quem Deus falava face a face. Vamos ler o texto, então, que diz: Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva, que as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Pois bem, Moisés disse essas palavras diante do povo de Israel, quando tendo passado por 40 anos no deserto do Oriente, estando o povo de Israel na iminência de entrar na terra prometida, na Canaã, terra esta que, conforme os textos anteriores, mana leite e mel. E este capítulo 32 é conhecido como o Cântico de Moisés, em que Deus chama Moisés para que ele subisse a um monte, e de um alto monte ele olhasse para toda a terra de Canaã e viste apenas com os olhos, porque por conta de um deslize de Moisés e Arão, quando o povo de Israel, em uma das diversas murmurações que o povo reclamava durante a peregrinação no deserto, uma dessas murmurações era reclamar falta de água. E então Deus, numa ocasião, junto ao deserto de Sim, Deus disse para Moisés: chame o povo e diante da rocha fale à rocha, e da rocha brotará água. Moisés, indignado contra o povo, contra o murmúrio do povo, por conta de toda a providência em que o Deus já estava proporcionando ao povo no deserto em alimento, principalmente o maná que caía diariamente do céu, ainda assim, Moisés tinha que lidar com um povo ingrato, com um povo ranzinza, um povo que reclamava de tudo. E o deslize de Moisés foi pela indignação contra o povo, não contra Deus. Deus tinha falado para Moisés: Moisés, fale à rocha e a rocha dará água para o povo. Moisés, indignado, com o seu cajado, ele bate na rocha e ainda assim da rocha brota a água que saciou todo o povo naquele contexto. Por conta disso, Deus disse a Moisés: olha, porque você não me obedeceu
não obedeceu a minha palavra, você, Moisés, não vai entrar na terra de Canaã, mas eu vou permitir que você a veja, aonde os seus olhos alcançarem. Então, assim, nesse contexto, e Moisés já com 120 anos, foi o último momento em que ele olhou do monte toda Canaã, aonde aquela segunda geração dos israelitas iriam entrar. E ainda assim, como Moisés, embora não fosse perfeito, mas um homem temente ao Senhor, tal como Jó, íntegro, um homem que amava ao Senhor, ainda assim, mesmo Deus tendo dito a ele que não entraria na terra de Canaã, mesmo em diversos momentos Moisés tendo se decepcionado contra o seu povo, porque facilmente o povo se revoltava contra Deus, murmurava contra Deus, e Moisés, como sendo aquele homem que intermediava a palavra de Deus para o povo, ainda assim, nos seus últimos momentos, que ali seria o último momento de Moisés, ele tinha o contentamento e a satisfação em Deus de o adorar e também de dispor da sua vida para cumprir com o papel pelo qual Deus o chamou, para ser o porta-voz do próprio Deus ao povo em proclamar a sua palavra, os juízos de Deus, delegar os mandamentos, as ordenanças, os preceitos do Senhor. Naquele momento, Moisés, sabendo que era o seu último momento nesta terra, podendo ter ainda um vislumbre visual da terra prometida, mas sabendo que logo mais estaria com o Senhor, ele deixa este cântico de encorajamento, de exortação, em alguns momentos de lembrar o povo da sua rebeldia, mas para chamar o povo a caminhar e andar com Deus quando entrasse na terra de Canaã, seguindo as orientações do próximo líder que Deus deixaria, Josué no caso. Então ele inicia esse cântico com essas palavras, um chamamento para o povo: escutem, ó céus, e eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca. E a partir então desse verso 2, já era a voz de Moisés, mas a palavra do Senhor, porque no seu ofício de profeta. Então, quando ele fala que o meu ensino caia como chuva, já era a palavra do Senhor, o ensino do Senhor caindo sobre o povo como chuva, que as palavras de Deus descesse ao povo como orvalho, como uma chuva branda para um pasto novo, aquela nova geração dos israelitas, porque aquela primeira geração há 40 anos atrás, dos homens de 20 anos para cima, todos sucumbiram no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Esse pasto novo, essa nova geração de Israel estaria acolhendo, deveria receber a palavra e o ensino de Deus como a chuva que vem para refrescar, como a chuva e não uma tempestade, uma garoa, um chuvisco, uma neblina, um orvalho, aquela água refrescante que vem com suavidade num povo que estava no deserto e era como o próprio deserto, sedento, ressequido, árido, em que, se não fosse o orvalho da palavra de Deus a dar toda a vitalidade necessária ao coração daquele povo, o povo permaneceria
um deserto, uma terra árida, ressequida. Então Moisés dirige essas palavras: que o meu ensino como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda para um pasto novo, como uma garoa sobre tenras plantas, brotinho, relva. E aí ele qualifica, enaltece o nosso Deus. Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. E olha a condição de Moisés. Mesmo na sua vida, ele compreendeu plenamente o plano, o desígnio de Deus para a sua própria vida. Moisés não entrou na terra prometida. O seu ministério de 120 anos, desde o seu preparo em ser participante da cultura egípcia, vivendo no palácio egípcio, adotado pela filha de Faraó, outros 40 anos no deserto de Midian, morando com o seu sogro Jetro, e sua esposa Zípora e seus 2 filhos que Deus lhe concedeu em Midian. 40 anos ele vivendo o seu próprio deserto, seu deserto pessoal, e Deus o chama aos 80 anos de idade para voltar ao Egito e ser o guia, o pastor, o líder que conduziria o povo saindo da escravidão do Egito para entrar na terra prometida, porque Deus ouviu o clamor desse povo depois de 400 anos de escravidão no Egito. Mas aqui, nos últimos dias de Moisés, ele, sabendo que os seus dias estavam chegando ao fim, ele deixa esse último cântico. E nesse último cântico, ele fala para o povo: recebam a palavra de Deus como chuva, como a água que refresca, a água necessária para saciar a sede no deserto das vossas vidas. E aqui o meu conselho prático: talvez eu e você sejamos também como este povo, o povo sedento, o povo no deserto, pois em muitos momentos da vida nos sentimos um tanto sem aquela vitalidade quando não estamos buscando a Deus na nossa devoção diária, ou simplesmente quando num dia não acordamos bem, num dia em que não sabemos explicar muitas vezes o desânimo que nos sobrevém, que nos acomete, mas em muitos momentos, no súbito, o desânimo nos deixa tão vazios, tão ressequidos, que muitas vezes nos falta força até mesmo para orar, aquela força, aquela vitalidade para buscar ao Senhor. E é justamente nestes momentos que Deus espera que vençamos essa etapa, a etapa única de reconhecer a nossa sede, de reconhecer a nossa dependência dele e não buscar saciar os ânimos da nossa vida com a nossa própria força, com os nossos próprios meios. Mas Deus espera que venhamos a buscar a Ele, a reconhecer que é Ele a fonte das águas vivas, a fonte da água que nos dá e nos sacia a verdadeira sede. Então, que a palavra de Deus encontre morada no seu coração, e principalmente se seu coração hoje sentir-se sedento, ressequido, que a palavra de Deus caia como uma chuva que refresca, uma chuva que te umidifique, que te deixe hidratado, pois a palavra tem esse poder refrescante como a água tem. Que Deus possa abençoar a sua vida,
a minha vida, as nossas vidas com a água da sua palavra, que não somente nos limpa e purifica, mas refrigera a nossa alma, refrigera o nosso ser. Então, muitas vezes, Deus nos permite passar pelo deserto da vida, porque é no deserto em que Ele vai trabalhar em nós a necessidade de dependência, porque temos que depender de Deus a todo momento. Mas por meio dessa dependência, Ele não nos deixa vazios. Pelo contrário, Ele vem com a água da sua palavra para dar o refrigério de que tanto necessitamos. Então, como disse Moisés, ele é a rocha. Suas obras são perfeitas, todas elas. Mesmo as obras de Deus nas nossas vidas, em que nos faz passar pela bonança, como também pela necessidade, pelos pastos verdejantes, férteis, como pelos desertos da vida. As obras de Deus são perfeitas, Deus é justo em toda sua circunstância. Ele, como diz no final do verso 4, que não comete erros, justo e reto ele é. Ele é confiável, ele é suficiente para as nossas vidas. Então, por mais que no deserto das nossas vidas, em algum momento, por conta de conflitos pessoais, conflitos familiares, conflitos no trabalho, ou mesmo o próprio desânimo pessoal, depressão muitas vezes, Deus é a resposta. E Ele é a resposta por meio da sua palavra refrigerante, pela sua palavra que dá o refrigério, que refresca as nossas almas, que refresca as nossas vidas. Busque a Deus por meio da sua palavra, porque Ele é fiel, Ele é a rocha da qual brota a água viva. Que você possa sentir-se neste dia o encorajamento que vem da parte do Senhor, pois Ele é a nossa rocha. Então, louvem a grandeza do nosso Deus. Soberano Deus, amado Pai, obrigado por mais este dia, obrigado pelo refrigério que nós encontramos por meio da Tua palavra. A Tua palavra tem um poder purificador para as nossas vidas, nos limpa, nos faz pessoas mais tementes, piedosas na Tua presença. A Tua palavra é tudo em nós. E a Tua palavra, na sua forma encarnada, é o Senhor mesmo, na pessoa de Jesus Cristo. A palavra que se fez carne e habitou entre nós, e é por meio desta palavra que temos a esperança de um viver diário na Tua presença em total dependência, mas acima de tudo é por meio desta palavra que temos a esperança de que estaremos com o Senhor por toda a eternidade, aonde veremos a palavra face a face em Jesus Cristo, que é a nossa rocha, o sol da nossa justiça, que há de brilhar sobre nossas vidas para todo sempre. Nos momentos difíceis da vida, nos desertos da nossa vida, que o Senhor, por meio do Teu Espírito, venha ao nosso encontro, toque nos nossos corações e nos atraia para si, para que tenhamos a força necessária para buscar em Ti a fonte das águas vivas, o refrigério necessário que só o Senhor pode proporcionar. Abençoe meu Pai, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo e amiga que partilhará desta mensagem no decorrer do seu dia.
ajude e fique conosco, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Louvem a grandeza do nosso Deus. Fiquem com Deus, tenham um excelente dia no Senhor.